Voz da comunidade. Olá, boa tarde, pessoal. Nós estamos agora começando o Voz da Comunidade, onde vamos dar repercussão para a greve da educação que continua. É importante a gente aproveitar esse espaço para desmentir as falas da secretária municipal de educação, que vem tratando a greve como uma greve política, sem pauta e que se trataria apenas de uma disputa de sindicatos. Nada disso é fato, gente. Essa greve tem uma pauta, essa pauta tem 78 pontos, tem inclusive ponto econômico, financeiro, com índice, com todas as nossas reivindicações. A prefeitura elencou 8 pontos que ela considera que é importante. Não é assim que funciona. É a categoria que determina o que é importante para a categoria e se recusa a tratar sobre a questão das OSCs, como a gente vem denunciando nos últimos programas. Com relação às OSCs, é importante dizer, nós somos contra a qualquer tipo de terceirização, mas se vai haver uma terceirização e os trabalhadores terceirizados, que hoje são responsáveis pelo acompanhamento dos estudantes com deficiência, transtornos e altas habilidades que estão na nossa rede, vão passar a ser contratados pelas organizações da sociedade civil, nós queremos sim normatizar como se dará essa parceria. Queremos transparência, publicidade, seja para os contratos, seja para as verbas e seja para a forma de contratação. Não podemos e nem vamos admitir que profissionais que estejam nas escolas sejam contratados por meio de indicação, de favores políticos, trocas espúrias. Queremos que os melhores trabalhadores estejam no chão das escolas. Se a prefeitura não vai fazer concurso público, que é a nossa reivindicação há muitos anos, que então possamos ter aí um processo de seleção pública, transparente, com critérios claros e objetivos. Vou passar para a Thalita, que também vai dar um pouco de repercussão da nossa greve. Pessoal, a nossa greve, ela tem um lugar de importância também, porque, infelizmente, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação têm assumido um posicionamento de dizer que a educação infantil é algo menos importante. E como diz isso? A princípio, no início do ano, a Secretaria tentou estabelecer uma política que tirava parte do tempo de atendimento dos bebês e das crianças da educação integral, com atendimento de professoras e passar parte desse atendimento para pessoas com habilitação precária ou mesmo sem habilitação docente, pessoas com nível médio ou em processo de formação, o que precariza muito o atendimento da educação infantil. A prefeitura entendeu e acenou recuar dessa possibilidade a partir da nossa mobilização, mas é evidente que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação têm tido uma postura de entender que a educação infantil é assistência. É importante a gente dizer que na história da luta pela educação no Brasil, a educação infantil, ela foi também vista como algo assistencial para as mães, mulheres e as famílias, principalmente, que cuidam das crianças, que em sua parte são mulheres, sabemos disso. Então, o Estado muitas vezes viu a educação infantil como um simples espaço para deixar as crianças. E quando a secretária diz que não há necessidade de reposição das horas que não foram ofertadas para bebês e crianças na educação infantil, ela retoma esse debate. Ela reforça esse debate de que a educação infantil, de que os processos formativos das crianças, que o brincar, que o se alimentar, que o circular pelos espaços, pela convivência com outras crianças, que isso não é direito, mas que isso é uma simples assistência. Então, no Voz da Comunidade hoje, é muito importante a gente destacar que a oferta do tempo da educação infantil é um direito, e isso é parte da luta por direito da classe trabalhadora no Brasil. É a defesa da infância, é a defesa das mulheres e da população trabalhadora. Quando a secretária de Educação diz que não há necessidade de reposição para crianças ou que pode acontecer uma reposição precária, ela está negando um direito. Ela não está entendendo a rede pública como uma rede que
é estável, planejada e de qualidade. E é importante, né, Thalita, a gente deixar bem claro, a obrigatoriedade da matrícula para as famílias é para apenas 4 e 5 anos. Mas a obrigatoriedade de oferta é do Estado de 0 a 5 anos. Então, a secretária ela está descumprindo uma legislação, inventando uma nova normativa que aplica a todo o sistema municipal de educação infantil e, ao mesmo tempo, ela está desqualificando a educação infantil, como a Thalita bem disse. A educação infantil ela é uma etapa da educação básica, está previsto em lei e é obrigação do município. Ao tentar punir os grevistas, ela, na verdade, está ferindo o direito do estudante. E isso é uma coisa que a gente não admite. Porque o grevista ter o direito a repor ou não, essa é uma discussão. Isso é uma primazia do trabalhador. Mas o estudante tem que ter o direito à reposição garantido e garantido pela Secretaria Municipal de Educação. Então, é importante a gente dizer, que o Sindirrede é um sindicato que sobrevive da filiação voluntária dos trabalhadores. Nós não recebemos verba de patrão ou do município. Nós recebemos apenas a contribuição daqueles trabalhadores que escolheram contribuir conosco por entender que isso é importante. Então, quando a secretária diz que nós vamos perder dinheiro, nós não vamos perder dinheiro, porque os trabalhadores que são filiados ao Sindirrede são filiados por escolha e não por uma imposição, por um desconto automático. Nada disso o Sindirrede compactua. Então, a secretária está tentando politizar e desqualificar uma pauta que nos é muito cara, que é entender que o sindicato, ele representa o trabalhador que escolhe ser representado por aquele sindicato. E esclarecer que os trabalhadores terceirizados, que não estão em greve, eles escolheram que o Sindirrede seria o sindicato responsável por eles lá atrás, lá em 2016 e 2017. E isso é muito importante, porque foi uma escolha destes trabalhadores que escolheram o Sindirrede como seu sindicato, e não uma imposição que o Sindirrede fez sobre esses trabalhadores. E a nossa greve é uma greve legítima de trabalhadores concursados, professores, trabalhadores das secretarias e das bibliotecas escolares, e que estão em greve por razões de condições de trabalho e também salarial. E as nossas condições de trabalho, quando a gente fala das OSCs, é porque, sim, estamos preocupados que a parte pedagógica do atendimento ao estudante seja transferida para terceiros e não fique mais a cargo das escolas. E isso para os professores é muito caro. Então, é importante a gente esclarecer, é importante a gente dizer que tem um movimento de diretores de escola que estão pedindo negociação com o prefeito, que foram recebidos pelo prefeito na segunda-feira e que também estão muito insatisfeitos com a gestão da SMED. Não é apenas o sindicato que está denunciando, tem outros atores que estão na educação municipal que também estão denunciando. Thalita? Bom, a nossa greve, ela cumpre uma função de denúncia fundamental no município de Belo Horizonte, porque a gente também tem questionado a forma como a prefeitura tem utilizado os recursos da educação. Nós dizemos sempre recurso público para a escola pública, porque a prefeitura tem, de forma recorrente, já há algum tempo, não inclusive nesse ano, transferido o recurso da educação para empresas e entidades privadas. Para quem nos ouve, qual é o problema disso? A gente tem falado muito sobre isso aqui. A gente tem uma perda da qualidade muito grande do serviço prestado quando a gente tem um processo que a gente chama de terceirização. A prefeitura ou o ente, o órgão, ele transfere a obrigação que é legal, que é devida do Estado, da prefeitura, no caso, para uma empresa privada, que muitas vezes, não necessariamente, custa mais barato. Às vezes, inclusive, pelo contrário, custa mais caro. E esse serviço, ele é muito piorado. Primeiro porque ele é feito com funcionários que são funcionários que não têm um vínculo
de qualidade com esse atendimento, com a população. Eles não são funcionários públicos, são funcionários, são empregados que não têm um vínculo estável, né, que pode estar prestando serviço para além de governos, se vinculam muitas vezes a governos. E no caso da educação, nós sabemos que a educação não pode, não deve ser mercadoria. Educação é projeto, educação é compromisso de país, mais do que somente de um governo. Então, por isso que é importante a gente ter funcionários públicos concursados, funcionários que tenham um compromisso com a população e com os processos educativos das crianças. A prefeitura, ao invés de ter esse compromisso e colocar o dinheiro público na escola pública para que a gente possa ter uma estrutura de melhor qualidade, ela tem transferido o dinheiro público da educação para empresas. Como que isso acontece? Às vezes comprando um material que custa mais de 20 milhões, isso mesmo, gente, mais de 20 milhões, que não foi pedido pela escola, materiais esses que às vezes não dialogam com os projetos políticos pedagógicos das escolas, que não dialogam com os processos educativos que são feitos nas escolas, não dialogam com a necessidade das comunidades escolares, e às vezes aquela escola ela tinha uma outra necessidade financeira. Às vezes, para aquela escola, faria mais sentido fazer uma outra atividade pedagógica, envolvendo os alunos, os professores e a própria comunidade escolar, mas isso não é respeitado, porque a secretaria pega esse dinheiro e compra um material que não foi solicitado. Além disso, também, às vezes, a secretaria condiciona o atendimento, como é o caso das OSCs, a algumas empresas específicas. E aí coloca princípios que também não dialogam com as necessidades das escolas, né? Muito nos deixa receosos a característica dessas OSCs, né? Os princípios a quem elas são ligadas. Nós temos falado aqui nos últimos programas sobre a questão da laicidade e reforçando que laicidade é justamente professar, a gente ter demonstrado no interior das escolas a diversidade de todas as religiões, que todas as religiões possam aparecer, e não somente uma religião. Quando a gente tem uma OSC que é ligada a alguma religião específica, seja ela qual for, a gente tem uma perda da diversidade da escola, do debate na escola sobre a diversidade e também do respeito ao direito do outro de professar outra religião. Além disso, essas OSCs também, elas podem estar ligadas a determinados grupos políticos. Isso tem acontecido muito na história do Brasil, tem acontecido muito recentemente também, de grupos políticos que se ligam a essas OSCs e acabam fazendo acordos políticos para, através dessas OSCs, conseguirem votos. Isso gera um círculo vicioso de transferência de dinheiro, porque muito possivelmente essas OSCs, elas não têm a mesma capacidade, a habilidade de atendimento às comunidades escolares que uma escola com toda estrutura e com uma organização centralizada por uma secretaria de educação que tem um projeto de educação que deve ser dialogado com a população. Isso muitas vezes não acontece quando a gente tem diversas OSCs, que cada uma pactua de uma forma de entendimento da realidade. A gente também avalia com muita preocupação o fato de que, algo que a Carol já falou, essas OSCs, elas têm por objetivo interferir diretamente no trabalho pedagógico. É muito importante, pessoal, a gente destacar isso sempre. Tudo na escola é pedagógico. Nós temos uma concepção liberal de entendimento da educação que quer, muitas vezes, separar, dizer, não, a administração da escola não é pedagógico, isso é gestão. O burocrático da escola não é pedagógico, isso é administração. Não procede. Nós partimos de um entendimento que absolutamente tudo na escola é pedagógico. Inclusive, a alimentação, a limpeza e, principalmente, também o atendimento de crianças crianças e adolescentes, né, com transtornos, deficiências e altas habilidades. Então, essa tentativa de separar, isso só prejudica a escola. Isso faz com que a escola tenha um atendimento e uma qualidade piorada, porque se a gente está num espaço de desenvolvimento e de construção de seres, de pessoas, de seres humanos,
tudo que envolve a vida dessas pessoas é pedagógico. E tudo que é pedagógico deve ser cuidado por quem está na escola e por professores e professoras. E aí, gente, uma mãe da Regional Pampulha, que é uma mãe de um estudante da rede que tem transtorno do espectro autista, ela é organizadora de um grupo de mães, e ela fez um convite para a gente. Nós vamos ouvir agora, e na sequência vamos voltar só para fazer um encerramento do Voz da Comunidade. Meu nome é Alessandra Jorge e eu sou mãe de uma criança de 6 anos com diagnóstico de autismo, que é aluno da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Sou também idealizadora de um movimento chamado Rede Atípica, que tem por finalidade ser rede de apoio e espaço de compartilhamento de vivências entre famílias atípicas. Enquanto família, nós temos sentido os efeitos da greve, mas eu percebo uma dificuldade de informação das famílias sobre as pautas de reivindicação dos professores. E tenho percebido também a grande dificuldade no diálogo com a prefeitura. Enquanto família atípica, eu tenho muitas preocupações e a principal delas é com relação às mudanças que estão para acontecer com a saída dos apoios que hoje fazem parte do quadro da MGS e a entrada das OSCs. Nós que temos uma criança atípica, principalmente as crianças com autismo, sabemos o quanto uma mudança de rotina impacta no dia a dia da criança. A falta de informação, a não participação nesse processo, isso traz muitas preocupações. Como a Rede Atípica tem por finalidade, ela também é um espaço de levar informação de forma respeitosa e democrática, foi feito um convite para a Sindrede, para que os professores pudessem levar informação às famílias sobre a pauta de reivindicações, esclarecimentos, tirar dúvidas, para que isso traga mais clareza para as famílias sobre o movimento de greve. E o mesmo espaço também vai ser aberto posteriormente, caso a prefeitura também queira se posicionar, porque enquanto família, nós estamos muito carentes de informação. A gente precisa entender e nós temos um objetivo em comum, que é a melhoria na rede pública de ensino. Essa melhoria, ela precisa ser constante. Então, fica o convite para todos que puderem participar e tiverem interesse de saber sobre as pautas de reivindicação dos professores, de hoje participar da nossa live às 20 horas. A live será no Instagram da Rede Atípica, que é Rede Atípica Oficial. Aguardo. E para todos aqueles que ficaram interessados em conhecer a pauta de reivindicação dos professores, trabalhadores da secretaria e trabalhadores da biblioteca escolar, podem entrar no nosso site sindicondemudorede.org.br e procurar a pauta Trabalhadores Concursados, que está lá, os 78 pontos e tudo aquilo que a gente vem reivindicando para a educação municipal de Belo Horizonte melhorar.